Milionário beija a garota mais zoada da festa, mas quando ela apareceu de sapato de cristal. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A Avenida Chirhuasaran Paulista brilhava naquela noite de sábado. O Museu de Arte de São Paulo estava magnificamente decorado para o evento beneficente anual que reunia a nata da sociedade paulistana. Luzes douradas iluminavam a fachada do prédio e uma extensa passadeira vermelha guiava os convidados para o interior do edifício. Carros luxuosos paravam em sequência, deixando personalidades conhecidas da alta sociedade, políticos influentes e empresários bem-sucedidos. Rafael Mendonça Albuquerque ajeitou sua gravata de seda italiana diante do espelho retrovisor de sua Mercedes-Benz antes de entregar as chaves ao manobrista. Aos 36 anos, era o herdeiro do Império Albuquerque Construções, uma das maiores construtoras do país. Seu rosto angulado e a barba perfeitamente aparada combinavam com o terno Armani feito sob medida, reforçando a imagem do jovem empresário que estampava frequentemente as capas das revistas de negócios e colunas sociais. Senhor Albuquerque, que prazer tê-lo conosco novamente, cumprimentou o recepcionista com um sorriso ensaiado enquanto checava o nome na lista de convidados. VIP Rafael apenas assentiu, habituado a esse tipo de tratamento. Adentrou o salão principal, que já fervilhava com conversas animadas, risos altos e o tilintar de taças de champanhe. Reconheceu imediatamente as figuras habituais. Os mesmos rostos, as mesmas conversas, os mesmos interesses superficiais. Pôde identificar os grupos que se formavam como pequenas ilhas de influência no oceano social. Num canto, empresários discutiam suas mais recentes aquisições. Em outro, socialites exibiam joias deslumbrantes, enquanto comentavam sobre a última viagem internacional. Rafael, finalmente você chegou, exclamou Tiago Medeiros, seu amigo desde os tempos do Colégio Bandeirantes, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Achei que ia me deixar sozinho neste mar de tubarões. Rafael aceitou a bebida com um meio sorriso. Perdeu alguma coisa interessante? O de sempre. O senador Barros acabou de chegar com a nova esposa, 20 anos mais jovem, claro, a Verônica. Portela está divulgando seu novo projeto de responsabilidade social, que todos sabemos ser apenas para abater no imposto. Ah, e sua ex está por aí, deslumbrante como sempre. Rafael bebericou sua champanhe, tentando não demonstrar interesse na menção a Fernanda, sua ex-noiva. O relacionamento terminara há 8 meses, quando a descobriu envolvida com um de seus sócios. Não sentia mais nada por ela, apenas um leve desconforto ao lembrar-se da humilhação pública. Vim apenas por insistência da minha mãe. Você sabe como Amanda fica quando não apareço nesses eventos, explicou Rafael, observando o salão. Sua mãe, Amanda Mendonça Albuquerque, era conhecida por sua influência no círculo social paulistano e por organizar eventos beneficentes que serviam mais como vitrines sociais do que como verdadeiras iniciativas de caridade. Ah, falando nela, apontou Tiago discretamente para o outro lado do salão, onde Amanda, impecavelmente vestida em um modelo Valentino exclusivo, conversava com um grupo de senhoras elegantes. Rafael suspirou. Vou ter que cumprimentá-la em algum momento. Mas, antes, preciso de algo mais forte que champanhe. Os 2 amigos dirigiram-se ao bar, onde pediram uísque. Enquanto esperavam, Rafael observava o ambiente com uma sensação crescente de tédio. Todas aquelas pessoas viviam em uma bolha de privilégios, desconectadas da realidade da maioria dos brasileiros. Ele mesmo incluído, reconhecia com uma pontada de culpa. Foi nesse momento que o burburinho no salão mudou de tom. Olhares curiosos e expressões de espanto dirigiram-se para a entrada. Rafael virou-se instintivamente e, pela primeira vez naquela noite, sentiu-se genuinamente intrigado. Uma mulher acabara de entrar no salão e não era como nenhuma outra presente. Seu vestido, uma explosão de cores vibrantes em camadas sobrepostas, de tecido,
misturava elementos do artesanato nordestino com um design contemporâneo ousado. Nos pés, sapatos com aplicações que pareciam cristais refletiam as luzes do ambiente a cada passo. O cabelo cacheado, volumoso e natural, estava parcialmente preso com um arranjo de flores tropicais que complementava o visual. Sua maquiagem, longe dos padrões convencionais, destacava seus olhos com cores intensas e brilhos. "Quem é aquela?" perguntou Rafael, sem conseguir desviar o olhar. Tiago soltou uma risada surpresa. "Aquela é Luísa Santos. Dizem que é designer de moda." Ou algo assim. Aparece de vez em quando nesses eventos, sempre causando esse tipo de rebuliço. Uma figura excêntrica, para dizer o mínimo. Rafael observou enquanto Luísa avançava pelo salão, aparentemente indiferente aos cochichos e olhares, de desaprovação. Havia algo magnético em sua presença, uma confiança que desafiava qualquer julgamento. Ela não parecia intimidada pelo ambiente elitista. Pelo contrário, caminhava como se o lugar lhe pertencesse. "Ela conhece alguém aqui?" questionou Rafael, ainda intrigado. "Acho que tem alguma conexão com o pessoal das artes, ou talvez seja apenas uma dessas artistas que aparecem para chamar atenção", respondeu Tiago com desdém. "Mas se quer um conselho, mantenha distância. Sua mãe teria um troço se o visse conversando com ela." Rafael sorriu, subitamente animado pela ideia de contrariar as expectativas. "Exatamente por isso que vou falar com ela agora." Ignorando o olhar alarmado do amigo, Rafael atravessou o salão em direção à mulher, que agora se servia de uma taça de vinho tinto, sozinha próxima a uma das esculturas em exibição. De perto, pôde notar detalhes que não havia percebido. Antes, pequenas contas bordadas à mão no vestido, formando padrões que remetiam à arte indígena brasileira. O aroma suave de jasmim que emanava dela, e principalmente a expressão serena e autêntica em seu rosto. "Não sei muito sobre arte contemporânea, mas tenho certeza que você é a peça mais interessante neste salão esta noite", disse Rafael, ao se aproximar, oferecendo seu melhor sorriso. Luísa virou-se para ele, erguendo uma sobrancelha com uma expressão divertida. "Essa cantada é tão cafona quanto esse seu terno italiano padrãozinho da elite paulistana", respondeu ela com um sotaque que misturava a cadência mineira com a rapidez paulistana. Rafael ficou momentaneamente sem palavras, desacostumado a respostas tão diretas. Depois soltou uma risada genuína. "Justo. Mereço isso por usar uma abordagem tão previsível." "Pelo menos você admite", ela respondeu, estudando-o com mais atenção. "Rafael Albuquerque, certo? Seu rosto aparece em todo lugar quando o assunto é jovens empresários promissores." "Culpado", admitiu ele, estendendo a mão. "E você é Luísa Santos, pelo que acabei de descobrir." "Então andou perguntando sobre mim?" Ela aceitou o cumprimento, mas em vez de um aperto formal, girou a mão dele para observar seu relógio. Patek Philippe. Clássico, conservador, demonstra status sem ser ostensivo demais. Você tem um consultor de imagem muito bom." Rafael puxou a mão de volta, surpreso e intrigado. "Na verdade, foi presente do meu pai quando assumi a vice-presidência da empresa." "Claro que foi." Ela sorriu, tomando um gole de vinho. "Então, Rafael Albuquerque, o que faz você, herdeiro da Albuquerque Construções, abordar a mulher mais comentada da festa? Tédio? Rebeldia? Ou apenas curiosidade sobre o exótico espécime social que ousou invadir seu território?" A franqueza dela era refrescante em um ambiente onde todos mediam cada palavra. "Um pouco de tudo isso, talvez", admitiu ele. "Principalmente tédio. Esses eventos são sempre iguais. E ainda assim, aqui está você, ano após ano." "Obrigações familiares", explicou ele, observando sua mãe à distância, que agora o encarava com uma expressão de alarme. "Falando nisso, acho que estou prestes a receber um torpedo da matriarca Albuquerque pedindo que eu me comporte." Luísa seguiu seu olhar e identificou Amanda, que agora cochichava algo para uma amiga sem tirar os olhos dos dois. A famosa Amanda Mendonça Albuquerque. Já fui vítima daquele olhar congelante algumas vezes. Acho que não sou exatamente o tipo de companhia que ela aprova para o filho prodígio.
O que torna essa conversa ainda mais interessante, respondeu Rafael, sentindo-se estranhamente liberto. Quer dar um passeio? Este lugar tem uma varanda com uma vista incrível da Paulista. Luísa hesitou por um momento, como se estivesse avaliando se valia a pena continuar aquela interação. Finalmente, com um leve dar de ombros, respondeu: por que não? Já causei o rebuliço necessário por enquanto. Enquanto se afastavam do salão principal, Rafael podia sentir os olhares seguindo-os. Pela primeira vez em muito tempo, não se importava com o que pensavam. Havia algo inexplicavelmente magnético naquela mulher que desafiava todas as convenções, algo que o fazia querer saber mais. A varanda do MASP oferecia uma vista deslumbrante da Avenida Paulista iluminada. O céu noturno de São Paulo, raramente estrelado devido à poluição luminosa, apresentava-se como uma tela escura, pontilhada por luzes de helicópteros e arranha-céus. Rafael e Luísa apoiaram-se na balaustrada, observando o fluxo constante de carros lá embaixo. Então, senhorita Santos, o que traz uma designer de moda excêntrica para um evento beneficente tão tradicional? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Luísa girou a taça de vinho entre os dedos, estudando o líquido rubro antes de responder. Primeiro, não me chame de senhorita Santos. Isso me faz sentir como uma professora primária. Segundo, estou aqui pela arte, não pela socialização. Algumas das peças em exibição são realmente extraordinárias, ao contrário das pessoas. Touché, Rafael sorriu. E você entende mesmo de arte ou é apenas uma pose de designer alternativa? Luísa arqueou uma sobrancelha, divertida com a provocação. Vamos ver. Aquele Portinari, na sala principal, é da fase em que ele explorava a temática dos retirantes nordestinos, representando o êxodo rural e a seca. Observe as mãos exageradas dos personagens, simbolizando o trabalho árduo. A paleta de cores terrosas reforça a conexão com a terra árida do sertão, enquanto o azul escasso no céu sugere a esperança distante. Rafael a encarou impressionado. Ok, você me pegou. Não esperava uma análise tão precisa. As pessoas costumam me subestimar, ela deu de ombros. É uma vantagem, na verdade. Posso observar muito enquanto todos estão ocupados julgando minha aparência. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Rafael notou como as luzes da cidade refletiam nos olhos de Luísa, dando-lhes um brilho especial. Havia uma profundidade nela que contrastava com a superficialidade a qual estava acostumado. E você? Perguntou ela subitamente. O herdeiro dos Albuquerque tem algum interesse além de construir prédios de luxo e comparecer a eventos sociais? Pergunta o pegou desprevenido. Eu gosto de fotografia, admitiu ele, surpreso consigo mesmo por compartilhar algo tão pessoal. Nada profissional, apenas um hobby. Paisagens urbanas, principalmente. Interessante. O homem que constrói... A cidade também quer capturá-la em imagens, refletiu Luísa. Há algo poético nisso. Nunca tinha pensado dessa forma, respondeu Rafael, sentindo-se subitamente exposto. Mudando de assunto, apontou para o vestido dela. Esse seu vestido é uma criação sua? O rosto de Luísa se iluminou com a pergunta. Sim, é parte da minha nova coleção Raízes Brasileiras. Mistura técnicas artesanais tradicionais com design contemporâneo. Cada peça conta uma história sobre nossa identidade cultural. É impressionante, disse Rafael sinceramente. Diferente de tudo que já vi nas semanas de moda de Paris ou Milão. Esse é exatamente o ponto, explicou ela animada. Por que deveríamos seguir padrões europeus quando temos uma riqueza cultural tão vasta aqui? Os bordados são inspirados no trabalho das rendeiras do Ceará. As cores vêm das festas juninas e do artesanato pernambucano. E a estrutura incorpora elementos da arquitetura modernista brasileira. A paixão com que ela falava era contagiante. Rafael se pegou verdadeiramente interessado, fascinado não apenas pela beleza da mulher à sua frente, mas principalmente por sua mente criativa e visão única. Você tem um ateliê? Uma marca própria? Perguntou ele. Tenho um pequeno estúdio na Vila Madalena, respondeu Luísa.
Estou começando a construir minha marca, Luísa Santos Autêntica. Por enquanto, trabalho principalmente com peças exclusivas para clientes específicos e algumas pequenas coleções para lojas conceituais. Autêntica, repetiu Rafael. Nome apropriado. É mais um manifesto do que um nome, ela sorriu. Cansei de ver pessoas tentando se encaixar em moldes pré-determinados. Moda deveria ser sobre expressão, não conformidade. Naquele momento, foram interrompidos pelo som de saltos se aproximando. Amanda Mendonça Albuquerque surgiu na varanda, seu rosto uma máscara de cortesia social que mal disfarçava a desaprovação. Rafael, querido, estava procurando por você, disse ela, ignorando completamente a presença de Luísa. O senador Barros gostaria de conversar sobre aquele projeto no Morumbi. Rafael respirou fundo, reconhecendo a tática da mãe. Mãe, esta é Luísa Santos, designer de moda talentosa. Luísa, minha mãe, Amanda. Amanda finalmente olhou para Luísa, seus olhos percorrendo o vestido colorido com uma expressão que misturava surpresa e desdém. Encantada, disse friamente, estendendo a mão com dedos cobertos de anéis de diamantes. O prazer é meu, senhora Albuquerque, respondeu Luísa com uma educação impecável que parecia surpreender Amanda. Seu filho estava justamente me contando sobre seu excelente trabalho filantrópico. É mesmo? Amanda pareceu momentaneamente desconcertada. Bem, é muito importante para nossa família retribuir à sociedade. Concordo plenamente, assentiu Luísa. Por isso colaboro com cooperativas de artesãs em comunidades periféricas. Acredito que o verdadeiro impacto social vem da capacitação econômica. Rafael observava o intercâmbio com crescente admiração por Luísa. Ela navegava pela situação desconfortável com uma graça que não esperava. Interessante, respondeu Amanda secamente, voltando-se para o filho. Rafael, não se esqueça das suas responsabilidades esta noite. Seu pai está procurando por você também. Com isso, lançou um último olhar avaliativo para Luísa e retirou-se, o som de seus saltos, Christian Louboutin, ecoando no piso de mármore. Essa foi a versão educada de afaste-se do meu filho, comentou Luísa após a saída de Amanda. Rafael riu sentindo-se um adolescente rebelde. Desculpe por isso. Minha mãe tem expectativas específicas. Não se preocupe. Estou acostumada com esse tipo de reação. Ela deu de ombros. De qualquer forma, acho que já causei alvoroço suficiente por uma noite. Deveria ir embora. Já? Rafael sentiu uma pontada de desapontamento. A noite mal começou. Tenho trabalho amanhã cedo, explicou ela. Uma peça para entregar na segunda-feira. Posso ao menos conseguir seu número? Perguntou ele, surpreendendo-se com seu próprio entusiasmo. Gostaria de continuar nossa conversa em um ambiente menos vigiado. Luísa o estudou por um momento, como se avaliasse suas intenções. Finalmente pegou o celular dele e digitou seu número. Não espere que eu atenda ligações depois das 10 da noite. Estarei trabalhando. É entendido, sorriu Rafael, sentindo-se estranhamente vitorioso. Quando ela se virou para sair, Rafael a chamou novamente. Luísa, obrigado por tornar esta noite interessante. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Até breve, Rafael Albuquerque. Nos dias seguintes, Rafael se pegou pensando constantemente em Luísa. Algo nela havia despertado sua curiosidade de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguira antes. No terceiro dia após o evento, ele finalmente criou coragem para ligar. Para sua surpresa, Luísa sugeriu um encontro no Mercado Municipal de São Paulo, um lugar que Rafael raramente frequentava, apesar de ser um ícone da cidade. Enquanto caminhava entre as barracas coloridas de frutas exóticas e especiarias, Rafael se sentia deslocado em seu terno italiano. Você parece um executivo que se perdeu a caminho do escritório, riu Luísa ao encontrá-lo. Ela vestia um macacão de algodão cru com aplicações de chita, complementado por acessórios artesanais. Seu cabelo estava preso em um turbante colorido que combinava perfeitamente com o resto do visual. Não sabia exatamente o que vestir para um encontro no Mercadão.
admitiu ele. Encontro? Ela ergueu uma sobrancelha divertida. Isso é um encontro, Sr. Albuquerque? Rafael sentiu as bochechas queimarem levemente. Eu pensei... Bem, estou brincando com você, ela riu. Vamos, quero te mostrar uma coisa. O que se seguiu foi uma aula sobre culinária brasileira. Luísa o guiou pelas barracas, apresentando-o a comerciantes que a conheciam pelo nome. Provaram frutas que Rafael, apesar de brasileiro, nunca havia experimentado. Degustaram queijos artesanais de Minas Gerais e terminaram com o famoso sanduíche de mortadela. Como é possível que eu, nascido e criado em São Paulo, conheça tão pouco da minha própria cidade? Perguntou Rafael, maravilhado com a experiência. Porque você vive em uma bolha, respondeu Luísa simplesmente. A maioria das pessoas da sua classe social vive. Não é uma crítica, apenas uma constatação. Aquele foi o primeiro de muitos encontros inusitados. Luísa o levou a exposições em galerias alternativas na Vila Madalena, a apresentações de música experimental no Bexiga, a feiras de artesanato no Centro Histórico. Rafael, por sua vez, surpreendeu-a com um piquenique no Parque Ibirapuera. Ao pôr do sol, com uma visita ao Museu do Futebol, descobrindo que ela era torcedora fervorosa do Atlético Mineiro, e com um jantar na cobertura de um dos edifícios construídos por sua empresa, com vista panorâmica da cidade. Em cada encontro, Rafael descobria mais sobre Luísa. Soube que ela nascera em uma pequena cidade de Minas Gerais, filha de um professor universitário e uma artista plástica. Sua família tinha raízes nos antigos Barões do Café, mas a fortuna se perdera ao longo das gerações. Sua avó, Dona Conceição, guardava as histórias e tradições familiares, e fora ela quem incentivara Luísa a seguir seu próprio caminho. Minha avó sempre dizia que nossa verdadeira herança não era dinheiro, mas identidade, contou Luísa, durante um passeio pelo Jardim Botânico. Ela guardava álbuns de fotografias antigas, documentos, até amostras de tecidos dos vestidos usados por minhas bisavós. Foi ela quem me ensinou a valorizar nossas raízes. Ela parece incrível, comentou Rafael. Gostaria de conhecê-la algum dia. Ela iria te interrogar sem piedade, riu Luísa, mas talvez um dia. Após 3 semanas de encontros regulares, Rafael percebeu que estava completamente apaixonado. A forma como Luísa via o mundo, sua criatividade, sua autenticidade, tudo nela o encantava. No entanto, mantivera o relacionamento em segredo de sua família, temeroso das reações, especialmente de sua mãe. Foi Tiago quem o alertou durante um almoço de negócios. Rafael, vocês não estão sendo exatamente discretos. Já vi fotos de vocês em pelo menos 3 colunas sociais diferentes. Sua mãe deve estar surtando. Como que para confirmar a previsão, seu telefone tocou naquele exato momento. Era Amanda. Rafael, precisamos conversar sobre suas aparições públicas recentes. Jante conosco hoje. Seu pai insiste. Ao desligar, Rafael sabia que o momento de enfrentar sua família havia chegado, mas antes precisava de Luísa ao seu lado. Ligou para ela imediatamente. Oi, estranho, atendeu ela com sua voz melodiosa. Deixe-me adivinhar, está com saudades? Sempre, respondeu ele sinceramente. Mas liguei por outro motivo. Queria te convidar para um jantar. Claro, onde? Rafael respirou fundo antes de responder. Na casa dos meus pais. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha era quase tangível. Rafael esperou, contando os segundos mentalmente. Você tem certeza disso? Perguntou finalmente Luísa, sua voz agora desprovida da habitual confiança. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, insistiu Rafael. Sei que vai ser desafiador, mas quero que eles te conheçam de verdade, não a imagem que criaram a partir de fofocas e preconceitos. Mais um momento de silêncio. Tudo bem, concordou ela por fim. Mas não diga que não avisei. Vou precisar criar um traje de guerra. Rafael riu aliviado. Pode deixar seu vestido mais extravagante em casa desta vez, a menos que queira dar um ataque cardíaco na minha mãe. Agora você está tirando toda a diversão, brincou ela, mas sua voz ainda carregava uma nota de apreensão.
A mansão dos Albuquerque ficava no exclusivo bairro do Morumbi, em um condomínio fechado onde cada residência era praticamente invisível da rua, protegida por muros altos e densa vegetação. Um segurança uniformizado abriu o portão eletrônico quando o carro de Rafael se aproximou. Ele havia buscado Luísa em seu apartamento na Vila Madalena, um loft espaçoso que servia simultaneamente como residência e ateliê. Para a ocasião, ela escolhera um vestido midi de corte clássico em seda pura, numa cor azul profundo que realçava seu tom de pele. O modelo era surpreendentemente conservador, mas Luísa acrescentara seu toque pessoal com um colar artesanal de prata e pedras brasileiras e um par de brincos assimétricos que ela mesma desenhara. Seu cabelo estava preso em um coque elaborado, com alguns cachos soltos emoldurando o rosto. "Você está linda", disse Rafael sinceramente enquanto dirigia pelo caminho de entrada da mansão. "E surpreendentemente tradicional." "Posso jogar o jogo quando necessário", respondeu ela, ajustando nervosamente o colar. "Mas não espere que eu finja ser quem não sou." "Nunca pediria isso", assegurou ele, estacionando diante da entrada principal. Antes de desligar o motor, virou-se para ela e pegou sua mão. "Obrigado por fazer isso. Significa muito para mim." A expressão de Luísa suavizou-se. "Só estou aqui porque você também significa muito para mim." Os olhos de Rafael brilharam com a declaração. Inclinou-se e beijou-a suavemente, um beijo cheio de promessas não ditas. O momento foi interrompido pela porta da mansão se abrindo. Maria, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos, surgiu no batente. "Senhor Rafael, seus pais estão esperando na sala de estar." Rafael deu a volta no carro para abrir a porta para Luísa, oferecendo-lhe o braço em um gesto de apoio silencioso. Juntos, subiram os degraus de mármore que levavam à entrada da mansão. O interior era exatamente como Luísa imaginara, uma mistura de opulência tradicional e design contemporâneo. Obras de arte caras adornavam as paredes. Ela reconheceu um Portinari autêntico e o que parecia ser um Tarsila do Amaral. Os móveis eram evidentemente peças de design assinadas e o chão de mármore italiano refletia a iluminação estrategicamente posicionada. Amanda e Carlos Albuquerque estavam sentados em um sofá de couro italiano, como se posassem para um retrato familiar. Amanda usava um conjunto Chanel e joias discretas, mas visivelmente caras. Carlos, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente aparados, vestia calça social e camisa de seda, mesmo estando em casa. Ao lado deles, sentada em uma poltrona, estava Juliana, a irmã mais nova de Rafael, conhecida influenciadora digital com milhões de seguidores. "Finalmente chegaram", comentou Amanda, levantando-se para recebê-los com beijos formais no ar. Seu olhar avaliou Luísa da cabeça aos pés, claramente surpresa com sua aparência relativamente conservadora. "Desculpem o atraso", disse Rafael. "Trânsito na Marginal. Pai, mãe, Ju, esta é Luísa Santos." "Muito prazer em conhecê-los oficialmente", disse Luísa com uma educação impecável, estendendo a mão primeiro para Carlos. O patriarca da família aceitou o cumprimento com um aperto firme. "O prazer é nosso, senhorita Santos. Rafael tem sido misterioso sobre você." "Luísa, por favor", insistiu ela com um sorriso. Amanda ofereceu um aperto de mão rápido e frio. "Bem-vinda à nossa casa." Juliana, por outro lado, parecia genuinamente curiosa. "Finalmente conheço a mulher que tem causado tanto burburinho. Seus designs são incríveis, sou sua seguidora no Instagram." Luísa pareceu surpresa. "Obrigada, não sabia que tinha uma seguidora famosa." "Tenho acompanhado seu trabalho desde aquela colaboração com artesãs do Vale do Jequitinhonha. Foi revolucionária", exclamou Juliana, ignorando o olhar de advertência da mãe. "Por que não nos sentamos para o jantar?", sugeriu Carlos, apontando para a sala de jantar adjacente, onde uma mesa elegantemente posta aguardava. O jantar começou com uma tensão palpável. Maria servia os pratos preparados pelo chefe particular da família, uma entrada de vieiras, grelhadas com espuma de tucupi,
seguida por um carré de cordeiro com risoto de açafrão. A conversa inicial girou em torno de tópicos seguros: o clima, eventos recentes da cidade, novidades da empresa. Foi Amanda quem finalmente abordou o elefante na sala. Então, Luísa, Rafael mencionou que você é designer de moda. É formada pela FAP, ou estudou no exterior, talvez Milão. Luísa tomou um gole de vinho antes de responder. Na verdade, estudei na Federal de Minas Gerais, design de moda. Depois fiz especialização em técnicas artesanais brasileiras no Senac. Oh, Amanda não escondeu sua surpresa. Pensei que, bem, a maioria dos designers reconhecidos estuda nas instituições tradicionais. Mamãe, advertiu Rafael, mas Luísa tocou levemente seu braço. Não há problema, Rafael, disse ela calmamente. Senhora Albuquerque, acredito que o verdadeiro talento pode florescer em qualquer lugar. As instituições tradicionais têm seu valor, mas também tendem a produzir profissionais com visões homogêneas. Preferi um caminho que me permitisse explorar nossa diversidade cultural de forma mais autêntica. Carlos pareceu interessado. E sua família? São de Minas Gerais, correto? Sim, de Tiradentes originalmente. Minha família tem raízes lá desde o ciclo do ouro. Meus antepassados foram barões do café, mas como muitas famílias tradicionais, perdemos grande parte da fortuna com o tempo. Meu pai é professor universitário de História Brasileira e minha mãe é artista plástica. Fascinante, comentou Carlos, parecendo genuinamente interessado. Conheço Tiradentes, cidade histórica belíssima. Ainda mantém propriedades lá? Apenas a casa da minha avó, Dona Conceição. É uma construção colonial do século XVIII, preservada como patrimônio histórico. Ela guarda boa parte da história da nossa família ali. Amanda interveio, seu tom falsamente casual. E como exatamente você e Rafael se conheceram? Ele foi tão vago sobre isso. Rafael e Luísa trocaram olhares. Nos conhecemos no evento beneficente do MASP, mãe. Você estava lá, lembra? Ah, sim, claro. Amanda sorriu friamente. Você estava com aquele vestido bastante memorável. Obrigada, respondeu Luísa tranquilamente. Era uma peça da minha coleção Raízes Brasileiras, inspirada na arte indígena e no artesanato nordestino. Luísa trabalha com artesãs de comunidades periféricas, acrescentou Rafael orgulhoso. Ela tem um projeto que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando técnicas tradicionais e incorporando seu trabalho em peças de alta costura. Que admirável, comentou Carlos, parecendo genuinamente impressionado. Realmente, concordou Amanda, embora seu tom sugerisse o contrário. Mas deve ser um trabalho limitado em alcance. Quero dizer, o mercado de luxo brasileiro é tão restrito. Na verdade, interveio Juliana, os designs de Luísa foram apresentados na última São Paulo Fashion Week e receberam críticas excelentes. Vi sua entrevista na Vogue Brasil mês passado. Amanda lançou um olhar irritado para a filha. Bem, suponho que haja espaço para experiências alternativas no mundo da moda. Rafael podia sentir sua irritação crescendo, mas Luísa permanecia serena. Senhora Albuquerque, entendo sua preocupação. O caminho que escolhi não é o mais convencional e certamente não é o mais fácil, mas acredito profundamente no potencial da moda brasileira autêntica, que celebra nossas raízes em vez de apenas copiar tendências internacionais. A resposta educada, mas firme, pareceu desconcertar Amanda momentaneamente. Carlos aproveitou o momento para mudar ligeiramente o rumo da conversa. Rafael mencionou que você tem planos ambiciosos para sua marca. Algum projeto específico em mente? Os olhos de Luísa brilharam com entusiasmo genuíno. Atualmente estou desenvolvendo a ideia de uma escola de moda inclusiva que possa democratizar o conhecimento e valorizar técnicas tradicionais brasileiras. Um espaço que acolha talentos diversos, independente de origem social ou formação prévia. Uma escola? Amanda não conseguiu esconder sua surpresa. Isso requer investimento considerável e experiência educacional. Estou ciente dos desafios, respondeu Luísa. Por isso tenho buscado parcerias com artesãos, empresas e potenciais investidores que compartilhem dessa visão. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Na verdade, eu tenho considerado investir no projeto.
Acredito que tenha um potencial enorme. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda pousou o garfo com precisão cirúrgica ao lado do prato. Carlos observou o filho com uma expressão enigmática. Juliana parecia estar segurando um sorriso. Você nunca mencionou isso, disse finalmente Amanda, sua voz controlada. Estamos ainda na fase inicial de discussões, explicou Rafael, mantendo o tom casual, apesar da tensão evidente. Mas acredito que o projeto se alinha perfeitamente com nossa nova iniciativa de responsabilidade social corporativa. Rafael, Amanda sorriu tensamente. Podemos conversar em particular por um momento? Na biblioteca. Antes que Rafael pudesse protestar, sua mãe já estava de pé. Lançando um olhar de desculpas para Luísa, ele seguiu Amanda até a elegante biblioteca da mansão, onde livros encadernados em couro, muitos jamais abertos, alinhavam-se nas estantes de mogno. Assim que a porta se fechou, Amanda se virou para o filho, abandonando qualquer pretensão de calma. Você perdeu completamente o juízo? Investir o dinheiro da família em um projeto de escola de moda para quê, mãe? Diga, desafiou Rafael cruzando os braços. Para uma aventureira que claramente está de olho na sua fortuna, completou Amanda exasperada. Rafael, conheço mulheres como ela, exóticas, diferentes, fazem você se sentir especial por um tempo, mas no final são apenas oportunistas. Rafael sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo. Você não conhece Luísa, não faz a menor ideia de quem ela é. E você conhece? Depois de quanto tempo? 3, 4 semanas. Por favor, Rafael. Você não é um adolescente, é o herdeiro de um império. Precisa pensar com a cabeça, não com... Chega, interrompeu Rafael, sua voz mais firme do que pretendia. Não vou ficar aqui ouvindo você insultar a mulher que eu amo. Amanda recuou como se tivesse levado um tapa. Amor? Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo, com a certeza em sua voz. Luísa é inteligente, talentosa, autêntica. Tudo o que sempre busquei e nunca encontrei no nosso círculo social. E sim, pretendo apoiar seu projeto porque acredito nele e nela. Seu pai não vai aprovar isso, ameaçou Amanda. Eu sou vice-presidente da empresa e tenho autonomia para tomar decisões de investimento em projetos sociais dentro do meu orçamento, lembrou Rafael. Além disso, se necessário, usarei meu próprio dinheiro. Antes que Amanda pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu. Era Carlos, seu rosto uma máscara de tranquilidade estudada que mal escondia sua preocupação. O jantar está esfriando, disse ele, e nossa convidada está sendo entretida apenas por Juliana, o que não considero necessariamente tranquilizador. Carlos, começou Amanda, você precisa conversar com seu filho sobre suas intenções financeiras. O patriarca olhou de Amanda para Rafael. Discutiremos negócios em outro momento. Agora temos uma convidada esperando, e os Albuquerque nunca foram conhecidos por falta de educação, não é mesmo? Com um último olhar de advertência para o filho, Amanda saiu da biblioteca, ajustando seu colar de pérolas como se estivesse se preparando para uma batalha. Carlos observou Rafael por um momento. Ela é importante para você, não é? Mais do que posso explicar, admitiu Rafael. O pai assentiu lentamente. Então sugiro que voltemos para o jantar. E depois, talvez seja a hora de conhecer melhor essa jovem que conquistou meu filho tão completamente. Quando retornaram à sala de jantar, encontraram Luísa e Juliana envolvidas em uma animada discussão sobre sustentabilidade na moda. Ao ver Rafael, Luísa lançou-lhe um olhar questionador, ao qual ele respondeu com um pequeno sorriso reconfortante. O restante do jantar transcorreu em um clima de trégua tensa. Amanda manteve uma polidez glacial, enquanto Carlos demonstrava interesse genuíno pelas ideias de Luísa. Juliana, para surpresa de Rafael, parecia ter formado uma aliança imediata com ela, trocando contatos e discutindo possíveis colaborações para seus canais de mídia social. Quando finalmente se despediram, Amanda ofereceu um sorriso rígido. Foi um prazer conhecê-la melhor, Luísa. Espero que entenda que, como família, nos preocupamos com o bem-estar de Rafael.
Compreendo perfeitamente. Senhora Albuquerque, respondeu Luísa com uma dignidade serena. Eu também me preocupo com ele. No carro, a caminho de volta ao apartamento de Luísa, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Foi ela quem finalmente o quebrou. Sua mãe me odeia, constatou simplesmente. Rafael suspirou. Ela não te conhece ainda. Dê tempo. Ao tempo. Sua irmã é surpreendentemente legal, comentou Luísa. E seu pai, difícil de decifrar. Meu pai é um estrategista. Está te avaliando antes de formar uma opinião definitiva, explicou Rafael. E sim, Juliana sempre foi a rebelde da família. Acho que é por isso que vocês se deram bem. Luísa virou-se para encará-lo. Você está bem? Parecia tenso quando voltou da conversa privada. Rafael pegou sua mão e a beijou suavemente. Estou ótimo. Na verdade, nunca estive melhor. Percebi algo importante hoje. O quê? Que estou apaixonado por você, disse ele simplesmente, e que não me importo com o que ninguém pensa a respeito. Luísa ficou em silêncio por um momento, e Rafael temeu ter ido longe demais, rápido demais. Então ela sorriu, aquele sorriso genuíno que havia capturado seu coração desde o primeiro momento. Acho que precisamos conversar sobre esse seu plano de investimento, Sr. Albuquerque, disse ela, porque tenho grandes ideias para essa escola. E agora que sei que você está apaixonado por mim, vou explorar isso ao máximo. Rafael riu, sentindo uma leveza que não experimentava havia anos. Mal posso esperar. E, por falar nisso, gostaria de conhecer sua avó. Acho que chegou a hora. A pequena cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, parecia ter parado no tempo. As ruas de paralelepípedo, as casas coloniais coloridas e as igrejas barrocas contavam histórias de um Brasil de séculos passados. Rafael dirigia lentamente seu carro importado, deslocado na paisagem histórica, seguindo as indicações de Luísa para chegar à casa de sua avó. Vire à direita naquela esquina. Depois siga até o final da rua, instruiu ela. A ansiedade e a excitação misturando-se em sua voz. É aquela casa azul com janelas brancas. O casarão colonial que surgiu diante deles era uma construção imponente, mas que mostrava os sinais do tempo. A fachada azul colonial descascava em alguns pontos, e o jardim, embora bem cuidado, tinha um aspecto selvagem que contrastava com os jardins meticulosamente aparados das mansões de São Paulo. Ainda assim, havia uma dignidade indiscutível na propriedade, uma sensação de história viva que Rafael raramente experimentava. É lindo, comentou ele sinceramente, estacionando em frente à casa. Espere até ver o interior, respondeu Luísa, seus olhos brilhando. Cada cômodo conta um pedaço da história da minha família. Antes mesmo que batessem à porta, ela se abriu, revelando uma senhora de estatura baixa, cabelos brancos presos em um coque simples e olhos vivos que imediatamente lembravam os de Luísa. Vestia um vestido simples de algodão floral e chinelos, mas carregava-se com a dignidade de uma rainha. Finalmente você trouxe ele, exclamou Dona Conceição, abrindo os braços para abraçar a neta. Estava começando a achar que era imaginário. Vó, protestou Luísa, corando ligeiramente enquanto abraçava a divó. Este é Rafael Albuquerque. Rafael, minha avó Conceição Santos. Rafael estendeu a mão respeitosamente, mas Dona Conceição puxou-o para um abraço surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Na minha casa não tem essa formalidade toda, meu filho. Entre, entre. Acabei de fazer um bolo de fubá e o café está fresquinho. O interior da casa era ainda mais impressionante que a fachada. Móveis antigos de jacarandá, que Rafael reconheceu como peças de valor inestimável, conviviam com objetos do cotidiano. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, em molduras de prata escurecida, documentos emoldurados e pequenas obras de arte que pareciam ter sido passadas de geração em geração. Sua casa é um museu, Dona Conceição, comentou Rafael, genuinamente impressionado, enquanto observava um retrato a óleo que parecia datar do século XIX. Museu é lugar de coisa morta, meu filho. Aqui tudo está vivo, corrigiu a senhora com um sorriso. Cada objeto tem uma história,
e enquanto as histórias forem contadas, nada morre de verdade. Eles se acomodaram na varanda dos fundos, que dava para um jardim exuberante com árvores frutíferas e ervas aromáticas. O café foi servido em xícaras de porcelana antiga, acompanhado de bolo de fubá ainda quente e queijo Minas fresco. "Então você é o rapaz que deixou minha neta de cabeça virada", começou Dona Conceição sem rodeios, estudando Rafael por cima da xícara de café. "O herdeiro do Império Albuquerque." "Vó", protestou Luísa novamente, "nós combinamos." "Está tudo bem", interrompeu Rafael com um sorriso. "Sim, senhora, sou eu. Embora eu preferisse dizer que foi sua neta quem me deixou de cabeça virada." Dona Conceição soltou uma risada genuína. "Bom rapaz, sincero e sem medo de mostrar o que sente. Já gosto de você." Luísa relaxou visivelmente e a conversa fluiu com surpreendente facilidade. Dona Conceição tinha o dom de fazer perguntas diretas, sem parecer invasiva. E Rafael se viu contando detalhes de sua vida que raramente compartilhava. Após o café, a matriarca levantou-se com uma energia que desafiava seus 82 anos. "Venha, meu filho, quero te mostrar algo." Eles a seguiram até uma sala nos fundos da casa que Rafael logo percebeu ser uma espécie de arquivo familiar. Estantes repletas de álbuns de fotografias, caixas de documentos cuidadosamente organizadas e, para sua surpresa, várias vitrines contendo tecidos antigos, joias e outros objetos pessoais. "Esta é a nossa história", explicou Dona Conceição, retirando um álbum grande encadernado em couro. Os Santos foram uma das primeiras famílias a cultivar café em Minas Gerais. Antes disso, trabalhavam com extração de ouro e diamantes. Com cuidado reverente, ela abriu o álbum, revelando fotografias em sépia de homens de poses rígidas e mulheres com vestidos elaborados. "Este era meu bisavô, Coronel Antônio Santos, um dos barões do café mais influentes da região. E esta", apontou para uma mulher de expressão severa, "era minha bisavó, Dona Maria Augusta, conhecida por sua coleção de arte sacra e por fundar a primeira escola para meninas da cidade." Rafael ouvia fascinado enquanto Dona Conceição narrava a história de sua família, mostrando documentos, escrituras de terras que um dia haviam pertencido aos Santos, cartas de imperadores e presidentes agradecendo por contribuições à nação. "O que aconteceu com a fortuna da família?" perguntou Rafael, curioso. "Ah, a velha história brasileira", suspirou Dona Conceição, "uma mistura de má administração, crises econômicas e a incapacidade de se adaptar aos novos tempos. Meu pai, Joaquim Santos, foi o último a tentar manter as fazendas de café, mas a crise de 1929 atingiu nossa família duramente. Ele teve que vender a maioria das propriedades para pagar dívidas." "Mas vocês mantiveram esta casa", observou Rafael. "Por pura teimosia minha", riu a senhora. "Quando meu marido faleceu, o banco queria tomar a propriedade. Eu dei aulas de piano, vendi joias de família, fiz o que foi preciso para manter nosso lar e nossa história." Dona Conceição pegou outro álbum, mais recente. "Veja, esta é Luísa quando criança, sempre diferente, sempre autêntica." A fotografia mostrava uma Luísa de aproximadamente 8 anos, com cabelos cacheados indomáveis e um vestido colorido que ela claramente havia customizado, pintando flores nas bordas com tinta de tecido. "Ela nasceu artista", continuou a avó com orgulho. "Evidente. Desde pequena transformava tudo o que tocava. Pegava minhas roupas velhas e criava vestidos de princesa. Usava retalhos para fazer bonecas. Todos diziam que era fase, mas eu sabia que era talento." Luísa sorriu, visivelmente emocionada. "Vovó foi a única que nunca tentou me encaixar em um molde. Quando as outras crianças riam do meu jeito diferente de me vestir, ela me dizia: 'Segue teu coração, menina. O mundo precisa de originais, não de cópias.'" Rafael sentiu uma onda de carinho ao observar a interação entre avó e neta. Era evidente que o espírito livre de Luísa havia sido nutrido naquela casa, entre aquelas histórias de resistência e originalidade.
E agora me conte sobre essa escola de moda que vocês querem criar, pediu Dona Conceição, voltando a se sentar em sua poltrona favorita na varanda. Luísa mencionou algo, mas quero ouvir de vocês dois. Os olhos de Luísa brilharam com entusiasmo. É um projeto que venho sonhando há anos, vó. Uma escola que valorize técnicas artesanais brasileiras, que dê oportunidade a talentos de comunidades periféricas, que crie uma moda genuinamente brasileira em vez de apenas copiar tendências internacionais. A ideia é criar um espaço inclusivo, continuou Rafael, surpreendendo-se com seu próprio entusiasmo. Não apenas uma escola tradicional, mas um centro criativo que conecte artesãos tradicionais com designers contemporâneos, que ofereça bolsas de estudo para jovens talentos sem acesso à educação formal, que resgate técnicas em risco de desaparecer. E como financiarão isso? Perguntou a senhora pragmaticamente. Estou disposto a investir o capital inicial, explicou Rafael. Acredito que podemos estruturar como uma organização sem fins lucrativos, buscar parcerias com empresas interessadas em responsabilidade social, talvez até apoio governamental para a preservação de patrimônio cultural e material. Dona Conceição estudou os dois por um longo momento, seus olhos perspicazes movendo-se de um para o outro. Vocês não estão apenas sonhando com uma escola, estão sonhando com uma revolução na moda brasileira. É exatamente isso, confirmou Luísa, pegando a mão da avó. Quero criar algo que honre nossa história, nossas raízes, mas que olhe para o futuro. A matriarca assentiu lentamente. Sabe o que mais me agrada nessa ideia? Não é apenas um projeto de caridade onde os ricos ajudam os pobres. É uma troca genuína, onde todos têm algo valioso a oferecer e a aprender. Rafael sentiu um alívio imenso ao perceber que a avó de Luísa aprovava o projeto. Sua opinião, ele já havia notado, significava o mundo para Luísa. Tenho algo que pode ajudar vocês, disse Dona Conceição, levantando-se novamente. Venham comigo. Eles a seguiram, até um pequeno quarto nos fundos da casa, que servia como depósito. Com cuidado, a senhora abriu um baú antigo de madeira entalhada e retirou vários cadernos de capa dura, amarelados pelo tempo. Estes eram os cadernos da minha avó e da minha mãe, explicou ela. Contém amostras de bordados, rendas, técnicas têxteis tradicionais que foram passadas por gerações. Alguns desses pontos e padrões provavelmente não são mais praticados hoje. Luísa pegou os cadernos com reverência, abrindo-os para revelar páginas e mais páginas de amostras de tecidos, desenhos detalhados de pontos de bordado, anotações meticulosas sobre técnicas e materiais. Vó, isso é inestimável, sussurrou ela, os olhos marejados. Um tesouro de conhecimento. E há mais, continuou Dona Conceição, puxando de um armário embutido várias peças de roupa cuidadosamente embaladas em papel de seda. Vestidos de noiva, trajes, de festa, roupas de batizado, todos feitos à mão, alguns com mais de 150 anos. Rafael observava em silêncio, compreendendo a magnitude do momento. Não eram apenas roupas antigas ou técnicas esquecidas, era um legado cultural sendo passado, uma história sendo continuada através de Luísa. Quero que usem tudo isso na escola, declarou a senhora. Esse conhecimento não deve ficar guardado em um baú. Precisa viver, ser recriado, reinventado por novas mãos. Luísa abraçou a avó sem palavras para expressar sua gratidão. Rafael sentiu-se como um observador privilegiado de um momento íntimo e poderoso entre gerações. Mas, tarde, enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedo de Tiradentes após o jantar, Luísa parecia iluminar-se por dentro. O céu estrelado de Minas Gerais, tão diferente do céu poluído de São Paulo, formava uma abóbada perfeita sobre eles. Sua avó é incrível, comentou Rafael, segurando a mão de Luísa enquanto passeavam pela Praça Central, onde a igreja, matriz de Santo Antônio, erguia-se majestosa, iluminada por holofotes. Ela gostou de você, respondeu Luísa, e isso não acontece facilmente. Acho que entendo agora, disse ele, parando para olhá-la sob a luz suave dos postes coloniais. Entende o quê? De onde vem sua força, sua autenticidade? É um legado familiar,
passado através de mulheres extraordinárias. Luísa sorriu, tocada pelo comentário. Vovó sempre diz que somos feitos das histórias que herdamos e das que escolhemos contar. Rafael puxou-a para perto, beijando-a suavemente sob o céu estrelado de Minas Gerais. Quero fazer parte da história que você está escrevendo, Luísa. Quero construir esse sonho com você. De volta a São Paulo nas semanas seguintes, eles mergulharam no planejamento da escola. O apartamento ateliê de Luísa, na Vila Madalena, transformou-se no quartel-general do projeto. Mesas cobertas de desenhos, plantas arquitetônicas, orçamentos e listas de potenciais parceiros tomavam cada superfície disponível. Rafael surpreendeu-se com sua própria dedicação. Depois de anos sentindo-se apenas como um administrador do império construído por seu pai, finalmente encontrava um propósito que o entusiasmava genuinamente. Utilizava seus contatos, seu conhecimento de negócios e sua influência para abrir portas que normalmente estariam fechadas para uma designer independente como Luísa. Uma tarde, enquanto discutiam possíveis localizações para a escola, o celular de Rafael tocou. Era seu pai. Rafael, precisamos conversar sobre esse seu projeto, disse Carlos sem preâmbulos. Sua mãe está preocupada e, francamente, eu também estou curioso. Que tal um almoço amanhã? Só nós dois. Ao desligar, Rafael encontrou o olhar questionador de Luísa. Meu pai quer discutir a escola, explicou ele. Acho que é hora de apresentar formalmente o projeto para a família Albuquerque. Você acha que eles vão aceitar? Perguntou Luísa, a preocupação evidente em sua voz. Rafael sorriu, surpreendendo-se com sua própria certeza. Eles não têm escolha, porque com ou sem a aprovação deles, vamos fazer isso acontecer. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, Rafael sentou-se na pequena varanda do apartamento dela, observando as luzes de São Paulo. Pensou na mansão onde crescera, nas expectativas que sempre pesaram sobre seus ombros, no mundo isolado da elite paulistana que nunca o fizera sentir-se plenamente realizado. E então pensou na casa de Dona Conceição, nas histórias que os objetos contavam, na riqueza que existia mesmo após a fortuna financeira ter se perdido. Pensou no brilho nos olhos de Luísa quando falava da escola, na paixão genuína que ela tinha por preservar e reinventar tradições brasileiras. Pela primeira vez em sua vida, Rafael sentia que fazia parte de algo maior que ele mesmo. Maior que o nome Albuquerque ou as contas bancárias que herdaria. E essa sensação, percebeu com clareza cristalina, valia mais que todo o império de sua família. Voltando para dentro, observou Luísa adormecida, os cachos espalhados pelo travesseiro, o rosto sereno. Ao lado da cama, um caderno aberto mostrava esboços para o uniforme dos futuros estudantes da escola. Um design que misturava elementos contemporâneos com detalhes inspirados nos cadernos da bisavó de Luísa. Vamos fazer isso acontecer, sussurrou ele como uma promessa para o futuro que começavam a construir juntos. Vamos criar algo que realmente importe. O restaurante Fazano, um dos mais exclusivos de São Paulo, era território familiar para a família Albuquerque. Os garçons conheciam Carlos pelo nome e seus pratos preferidos de cor. Rafael observava o pai estudando atentamente a apresentação do projeto que haviam preparado. Um documento detalhado sobre a escola de moda Raízes Brasileiras, com projeções financeiras, planos pedagógicos e impacto social esperado. Devo admitir, disse Carlos finalmente, fechando a pasta e tomando um gole de seu vinho, que estou impressionado. Isso é muito mais sofisticado e bem estruturado do que eu esperava. Obrigado, respondeu Rafael, tentando não parecer demasiado surpreso com o elogio. Essa ideia de preservar técnicas artesanais em risco de extinção e, ao mesmo tempo, criar uma abordagem contemporânea para a moda brasileira é realmente interessante, continuou o patriarca. Nunca tinha pensado na moda como um veículo de preservação cultural. Rafael sorriu, reconhecendo as palavras de Luísa na boca de seu pai. Foi exatamente o que me conquistou no projeto. Não é apenas uma escola, é um movimento de valorização da nossa identidade. Carlos estudou o filho por um momento, uma expressão enigmática em seu rosto.
Você está diferente, Rafael, mais apaixonado pelo que faz. Estou, admitiu ele sem hesitação. Pela primeira vez, sinto que estou construindo algo meu, algo que faz sentido. E a senhorita Santos, ela é parte dessa mudança, suponho. Rafael olhou diretamente nos olhos do pai. Luísa mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Ela me fez enxergar um Brasil que eu não conhecia, apesar de viver nele toda a minha vida. Carlos assentiu lentamente. Sua mãe está preocupada. Acha que você está sendo impulsivo. E você, o que acha? O patriarca tomou mais um gole de vinho, considerando a pergunta. Acho que você está apaixonado pela mulher e pela causa. E isso não é necessariamente ruim. O problema com a paixão é que ela pode cegar. Pai, sei o que estou fazendo, afirmou Rafael, a frustração começando a surgir. Analisamos cada aspecto desse projeto. É viável, sustentável e potencialmente revolucionário para o setor. Para sua surpresa, Carlos sorriu. Acredito em você, na verdade estou disposto a contribuir. Rafael quase engasgou com o vinho. Como assim? A Albuquerque Construções pode ser parceira oficial do projeto, explicou Carlos. Podemos ceder um de nossos imóveis na Muca para sediar a escola, aquele antigo galpão industrial que restauramos. Tem o espaço necessário e a estética industrial combina com o conceito criativo. Rafael não conseguia acreditar no que ouvia. Por que essa mudança de opinião? Carlos inclinou-se sobre a mesa, seu tom mais pessoal do que o habitual. Você se lembra do seu avô, meu pai? Vagamente. Eu tinha 6 anos quando ele faleceu. Seu avô começou como pedreiro, revelou Carlos. Algo que sua mãe prefere não mencionar nas reuniões do clube paulistano. Ele construiu a empresa do zero com as próprias mãos. Tinha uma visão, uma paixão pelo que fazia. Rafael ouvia atentamente, surpreso com a revelação. A história oficial da família sempre apresentara seu avô como um empreendedor visionário, mas nunca como alguém que começara de baixo. Nos últimos anos, sinto que a Albuquerque Construções perdeu um pouco dessa paixão, continuou Carlos. Tornamo-nos excelentes administradores de um império, mas quando foi a última vez que construímos algo verdadeiramente inovador? E você acha que a escola pode ser esse projeto inovador? Acredito que sim, confirmou Carlos. Além disso, o foco em sustentabilidade, preservação cultural e inclusão social alinha-se perfeitamente com a direção que o mercado está tomando. Não é apenas filantropia, é um bom negócio a longo prazo. Rafael sorriu, percebendo que o pai estava fazendo o que sempre fizera, encontrando o ângulo de negócios em uma situação pessoal. Ainda assim, era um avanço significativo. E quanto à mamãe? Perguntou Rafael, sabendo que Amanda seria um obstáculo maior. Carlos suspirou. Deixe sua mãe comigo. Ela vai demorar mais para aceitar, mas eventualmente verá os benefícios, especialmente quando começarmos a receber elogios da imprensa e do círculo social. Naquela tarde, quando Rafael contou a novidade para Luísa, ela inicialmente não acreditou. Seu pai, o mesmo Carlos Albuquerque que mal falou comigo durante o jantar, perguntou ela, perplexa, em meio aos tecidos e desenhos espalhados pelo ateliê. O próprio, confirmou Rafael, ainda surpreso ele. Mesmo. E não é só isso. Ele ofereceu o galpão na Muca, aquele que eu te mostrei nas fotos. Luísa deixou-se cair em uma cadeira, tentando processar a informação. Isso muda tudo. Com esse espaço, podemos começar muito antes do que planejávamos. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou momentum rapidamente. O galpão na Muca, uma antiga fábrica de tecidos dos anos 1940, que havia sido cuidadosamente restaurada pela Albuquerque Construções, era perfeito para o conceito da escola. Os altos tetos com clarabóias ofereciam iluminação natural abundante, essencial para o trabalho com cores e tecidos. Os espaços amplos permitiriam a criação de salas de aula, ateliês, um pequeno auditório para desfiles e até uma loja conceito para vender as criações dos alunos. Luísa coordenava pessoalmente a adaptação do espaço, trabalhando com um arquiteto, que compreendia sua visão de mesclar o industrial com o artesanal. Paredes foram derrubadas para criar espaços colaborativos, mas elementos originais como colunas de ferro fundido
e pisos de madeira foram preservados como testemunhas da história industrial do local. Rafael, por sua vez, utilizava seus contatos para conseguir patrocínios e parcerias. Várias empresas do setor têxtil concordaram em fornecer materiais, ferramentas especializadas foram doadas por fabricantes e um importante grupo educacional ofereceu suporte para a estruturação do currículo e certificação dos cursos. Nunca imaginei que o sobrenome Albuquerque abriria tantas portas, comentou Luísa uma noite, enquanto revisavam a lista de parceiros confirmados. Pela primeira vez, estou genuinamente feliz em usá-lo para algo que realmente importa, respondeu Rafael, puxando-a para um abraço. Nem tudo eram flores, no entanto. Amanda Mendonça Albuquerque continuava resistente à ideia, e especialmente ao relacionamento do filho com Luísa. Durante um almoço de domingo na mansão do Morumbi, ela fez questão de deixar clara sua opinião. Rafael, você está arriscando sua reputação profissional nesse projeto, disse ela, cortando meticulosamente seu filé mignon. As pessoas estão comentando. Que pessoas, mãe? Perguntou Rafael, cansado daquela conversa recorrente. Cecília Monteiro me perguntou no chá beneficente da semana passada se você tinha abandonado a construtora para virar estilista, relatou Amanda com um evidente desgosto. E a filha dela, aquela que estudou em Paris, disse que essa tal escola nunca será levada a sério no mundo da moda. Rafael respirou fundo, contendo a irritação. A filha que estudou em Paris provavelmente nunca criou nada original na vida. E quanto a abandonar a construtora, estou mais presente do que nunca. Só estou dedicando minhas horas livres a algo que me apaixona. Essa paixão toda vai passar, garantiu Amanda, como se diagnosticasse uma doença temporária. E quando passar, espero que não tenha comprometido tudo o que construímos. A atenção foi interrompida pelo toque do celular de Rafael. Era Luísa. Preciso atender, disse ele, levantando-se da mesa. Pode ser importante. A voz de Luísa do outro lado da linha soava agitada. Rafael, temos um problema. A fiscalização está aqui no galpão e diz que precisamos de mais licenças para operar como instituição de ensino. Estão ameaçando embargar a obra. Estou indo para aí, respondeu ele, desligando. Mãe, preciso ir. Surgiu um problema no galpão. Amanda ergueu uma sobrancelha. Viu? Já está começando. Rafael ignorou o comentário e saiu apressadamente, dirigindo-se à Muca o mais rápido que o trânsito paulistano permitia. Ao chegar ao local, encontrou Luísa discutindo com 2 fiscais da prefeitura, que exibiam uma lista de exigências técnicas aparentemente intermináveis. Senhor Albuquerque, cumprimentou um dos fiscais, sua atitude mudando visivelmente ao reconhecer Rafael. Estamos apenas cumprindo o protocolo. Para funcionar como instituição de ensino, o imóvel precisa atender a requisitos específicos de segurança e acessibilidade. Compreendo, respondeu Rafael, mantendo a calma. Podemos ver exatamente o que falta e estabelecer um cronograma para as adaptações necessárias? Após 2 horas de negociações tensas, conseguiram um acordo. Teriam 30 dias para implementar as mudanças exigidas e, enquanto isso, poderiam continuar as obras de adaptação do espaço. Isso foi estranho, comentou Luísa, depois que os fiscais saíram. Tínhamos verificado todas as licenças necessárias. É como se alguém tivesse denunciado especificamente. Rafael franziu o senho, uma suspeita formando-se em sua mente. Vou descobrir o que aconteceu. A resposta veio de forma inesperada 2 dias depois, durante um coquetel de lançamento de um novo empreendimento da Albuquerque Construções. Rafael conversava com potenciais investidores quando avistou uma figura familiar, Fernanda Oliveira, sua ex-noiva, conversando animadamente com um homem que ele reconheceu como um alto funcionário da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura. Com licença, disse Rafael aos investidores, dirigindo-se ao bar para uma posição de onde pudesse ouvir a conversa. Então foi só mencionar as possíveis irregularidades e eles correram para fiscalizar, dizia Fernanda rindo. Rafael sempre foi péssimo com burocracia. Isso deve atrasá-los por meses.
O funcionário público parecia desconfortável. Fernanda, isso foi irregular. Se descobrirem que vazei informação sobre uma fiscalização, relaxa, ninguém vai descobrir. E você me deve alguns favores, lembra? Rafael sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo. Aproximou-se lentamente, posicionando-se atrás de Fernanda. Boa noite, disse ele calmamente, fazendo-a virar-se bruscamente. Fiscalização na Muca? Que coincidência interessante. O funcionário empalideceu visivelmente. Rafael, eu não sabia que... Ricardo, não é? Do departamento de licenciamentos, interrompeu Rafael, sua voz fria. Interessante como a fiscalização apareceu exatamente quando estávamos prestes a finalizar as adaptações. Fernanda recuperou-se rapidamente do choque. Rafael, que surpresa agradável. Apenas conversávamos sobre procedimentos padrão da prefeitura. Poupe-me, Fernanda, cortou Rafael. Ricardo, sugiro que volte ao seu departamento e verifique se todos os procedimentos foram seguidos corretamente nessa fiscalização. Porque se descobrir qualquer irregularidade no processo, terei prazer em levar o assunto ao secretário de urbanismo, que por coincidência joga golfe com meu pai todos os sábados. O homem assentiu nervosamente e afastou-se sem dizer mais nada. Fernanda encarou Rafael, o sorriso social substituído por uma expressão fria. Então os rumores são verdadeiros, disse ela com desdém. O herdeiro dos Albuquerque realmente está jogando tudo para o alto por causa de uma estilista de quinta categoria. Luísa tem mais talento e integridade no dedo mindinho do que você jamais terá, Fernanda, respondeu Rafael calmamente. Quanto a jogar tudo para o alto, estou apenas começando a construir algo que realmente importa. Sua mãe deve estar devastada, provocou ela. Amanda sempre sonhou com uma nora do nosso círculo, não uma artesã. Minha mãe vai superar, garantiu Rafael. E você deveria seguir em frente também, Fernanda. Essa obsessão não é saudável. Deixando-a sem palavras, Rafael voltou para junto dos investidores, mas sua mente estava distante. A sabotagem de Fernanda era apenas o começo. O que mais deveriam esperar enquanto o projeto ganhava visibilidade? Naquela noite, compartilhou suas preocupações com Luísa enquanto jantavam no pequeno apartamento dela. Não estou surpresa, comentou Luísa, servindo mais vinho. Pessoas como Fernanda não suportam ver outros, encontrando felicidade em caminhos que elas não entendem. O problema é que ela tem contatos e influência, explicou Rafael, e aparentemente rancor suficiente para tentar nos prejudicar. Então teremos que ser mais espertos, decidiu Luísa, seus olhos brilhando com determinação. Se ela quer jogar sujo, mostraremos como se joga limpo e ainda assim se vence. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias, com uma saudação especial só para você. A solução veio na forma de uma ideia ousada: transformar o problema em oportunidade. Em vez de esconder as dificuldades, decidiram tornar o processo de adaptação do galpão parte da narrativa da escola. Luísa convidou Juliana, a irmã de Rafael e influenciadora digital, para documentar a jornada de transformação do espaço. Com seus milhões de seguidores, Juliana começou a postar vídeos diários mostrando os desafios, as soluções criativas encontradas e, principalmente, o propósito maior por trás do projeto. Hoje estamos adaptando o sistema de acessibilidade para garantir que todos possam participar da Escola Raízes Brasileiras, narrava Juliana em um dos vídeos, enquanto mostrava operários instalando rampas e elevadores. Cada desafio que enfrentamos apenas reforça nosso compromisso com a inclusão e a inovação. A estratégia funcionou melhor do que esperavam. O projeto começou a ganhar apoio público, atraindo a atenção da mídia especializada. Uma importante revista de arquitetura fez uma matéria sobre a adaptação sustentável do galpão histórico, destacando como a escola preservava elementos do patrimônio industrial da cidade enquanto criava um espaço educacional inovador. Artesãos de várias regiões do Brasil começaram a entrar em contato.
oferecendo-se para compartilhar técnicas tradicionais. Jovens designers enviavam portfólios, esperando fazer parte da primeira turma. Até mesmo algumas celebridades manifestaram apoio, atraídas pela combinação de preservação cultural, sustentabilidade e inclusão social. O momento decisivo veio quando uma famosa estilista brasileira com reconhecimento internacional, Chiara Ferragni, visitou o galpão ainda em obras. "O que vocês estão fazendo aqui é revolucionário", declarou ela após conhecer o projeto. "A moda brasileira precisa redescobrir suas raízes para encontrar sua voz única no cenário global. Contem comigo como mentora para os alunos." O endosso de Chiara atraiu atenção internacional com publicações estrangeiras mencionando a Escola Raízes Brasileiras como um modelo inovador de educação em moda e preservação cultural. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos positivos, até mesmo Amanda começou a mostrar sinais de mudança. Durante um jantar familiar, ela surpreendeu a todos ao perguntar: "Quando será o evento de inauguração? Precisamos garantir que os convites sejam impecáveis." Rafael e Carlos trocaram olhares surpresos. "Você quer participar da organização, mãe?" perguntou Rafael cautelosamente. "Obviamente", respondeu Amanda como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Se vamos associar o nome Albuquerque a esse projeto, precisamos garantir que o lançamento seja um evento à altura da nossa tradição." Mais tarde, Carlos explicou a mudança de atitude da esposa. Sua mãe percebeu que o vento mudou de direção. Quando as amigas dela começaram a perguntar como poderiam se envolver com o projeto, em vez de criticá-lo, ela entendeu que estava do lado errado da história. Rafael riu. "Então é uma questão de status social?" "Para sua mãe, sempre foi", admitiu Carlos. "Mas o importante é que ela está se abrindo para a ideia. E acredite ou não, ela realmente ficou impressionada com a matéria sobre Luísa na Vogue Brasil." A aproximação entre Amanda e Luísa ainda era tensa e formal, mas representava um avanço significativo. Durante uma reunião para discutir o evento de inauguração, as duas mulheres conseguiram trabalhar juntas, de forma produtiva, com Amanda oferecendo seus contatos e experiência em eventos sociais, enquanto Luísa mantinha o foco na autenticidade e no propósito da escola. "Pensei em convidarmos artesãs de diferentes regiões do Brasil para demonstrações ao vivo durante o evento", sugeriu Luísa. "Rendeiras do Ceará, bordadeiras de Minas, tecelãs do Rio Grande do Sul?" "Excelente ideia", concordou Amanda surpreendentemente. "Podemos criar estações temáticas pelo espaço e sugiro convidarmos a imprensa internacional também. Tenho contatos na Vogue americana e na Elle francesa que adorariam cobrir algo tão autêntico." Rafael observava a interação com um misto de surpresa e satisfação. Talvez, apenas talvez, mundos tão diferentes pudessem encontrar pontos de contato. Com a data da inauguração aproximando-se, a energia no galpão da Muca era contagiante. Artesãos, designers, arquitetos e voluntários trabalhavam incansavelmente para finalizar cada detalhe. Luísa estava no centro de tudo, coordenando, criando, inspirando. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de teares tradicionais em uma das salas de aula, ela sentiu Rafael abraçá-la por trás. "Está quase lá", murmurou ele em seu ouvido. "Você conseguiu." "Nós conseguimos", corrigiu ela, virando-se para encará-lo. "Isso nunca teria acontecido sem você." Rafael sorriu, olhando ao redor para o espaço que se transformava a cada dia. "Sabe o que percebi? Este lugar não é apenas uma escola, é um manifesto. Uma declaração de que podemos honrar nossas raízes e ainda assim criar algo revolucionário." Luísa assentiu, seus olhos brilhando com emoção e determinação. "E estamos apenas começando. Depois da inauguração, o verdadeiro trabalho começa." "Falando nisso", lembrou Rafael, "temos que finalizar a lista de convidados até amanhã. E ainda não decidimos sobre o encerramento do evento." Luísa sorriu, misteriosamente. "Quanto ao encerramento, tenho uma ideia. Algo que vai surpreender a todos.
inclusive você. A semana que antecedia a inauguração da Escola Raízes Brasileiras transformou o galpão na Muca em um formigueiro humano. Artesãos de todas as partes do Brasil chegavam diariamente trazendo consigo não apenas técnicas e conhecimentos ancestrais, mas também histórias que davam vida às paredes recém-pintadas do espaço. Rafael observava maravilhado como Luísa navegava entre todos eles com familiaridade e respeito, falando com rendeiras cearenses no mesmo tom afetuoso que usava com estilistas internacionais. Dona Marinalva, esses bordados em fita são espetaculares, comentava ela com uma senhora de quase 80 anos, vinda do interior da Bahia. Podemos montar uma estação para a senhora demonstrar a técnica durante o evento? Será um prazer, minha filha, respondia a artesã com um sorriso que revelava décadas de sabedoria. Essas mãos velhas ainda têm muito para ensinar. Em outro canto, Amanda Mendonça Albuquerque, surpreendentemente presente nos preparativos, coordenava a equipe de decoração com a mesma eficiência com que organizava os maiores eventos beneficentes de São Paulo. As flores precisam ser todas nativas brasileiras, instruía ela a um florista renomado. Orquídeas, bromélias, helicônias, nada de rosas importadas. Estamos celebrando nossas raízes, certo? Rafael aproximou-se da mãe, ainda não totalmente acostumado com sua súbita conversão à causa. Impressionante como você absorveu o conceito do projeto, mãe. Amanda ajustou discretamente uma bromélia em um arranjo antes de responder. Não subestime minha capacidade de adaptação, querido. Além disso, acrescentou em voz mais baixa, descobri que Carla Pinheiro e Mônica Vasconcelos estão competindo para ver quem consegue mais doações para a escola. Não posso ficar para trás, posso? Rafael riu, reconhecendo a velha Amanda por trás da nova fachada de apoiadora das tradições culturais brasileiras. Ainda assim, era um progresso. Falando em doações, continuou Amanda, convenci seu pai a oferecer bolsas de estudo integrais para 10 jovens talentos de comunidades periféricas. Chamamos de Programa Albuquerque para Novos Talentos. Tem um bom som, não acha? Mãe, isso é incrível, respondeu Rafael, genuinamente surpreso. Amanda deu de ombros com falsa modéstia. Bem, se vamos fazer isso, façamos direito. E onde está Luísa? Precisamos decidir sobre o menu da recepção. Sugiro um buffet que represente a diversidade culinária brasileira, mas com apresentação sofisticada. Ela está na sala de costura, finalizando. Um projeto especial, respondeu Rafael, sorrindo ao pensar no mistério que Luísa mantinha há semanas. Desde que mencionara uma surpresa para o encerramento do evento, Luísa passara horas trancada em uma sala reservada do galpão, permitindo a entrada apenas de algumas artesãs selecionadas. Quando Rafael tentava espiar, era invariavelmente expulso com risadas e comentários sobre noivos curiosos. Enquanto caminhava pelo galpão, Rafael notou Juliana filmando uma entrevista com uma jovem tecelã do Vale do Jequitinhonha para seu canal. E como essa técnica foi passada para você? Perguntava Juliana, genuinamente interessada. Minha avó me ensinou quando eu tinha 7 anos, explicava a jovem, suas mãos movendo-se habilmente no tear. Ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela antes. É um conhecimento que vem de muitas gerações. E o que significa para você estar aqui participando desse projeto? A jovem parou por um momento emocionada. Significa que nossa arte não vai se perder. Nas minhas comunidades, as meninas mais jovens não querem mais aprender. Preferem ficar no celular, sabe? Mas agora, vendo nosso trabalho valorizado assim em São Paulo, elas começaram a se interessar de novo. Rafael sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Era exatamente isso que haviam imaginado quando conceberam a escola. Um espaço de valorização, preservação e reinvenção das tradições brasileiras. O telefone de Rafael vibrou com uma mensagem de Carlos. Reunião urgente na construtora. Possível problema com licenças para evento. Franzindo o senho, Rafael dirigiu-se rapidamente ao carro. O que mais poderia dar errado faltando apenas 3 dias para a inauguração? Na sede da Albuquerque Construções, encontrou o pai reunido, com o departamento jurídico, todos com expressões preocupadas. O que houve? Perguntou Rafael, sentando-se à mesa de reuniões.
Recebemos uma notificação da prefeitura, explicou Carlos, passando um documento para o filho. Aparentemente, precisamos de uma licença especial para eventos com mais de 500 pessoas naquela zona da cidade, e o processo normal leva 30 dias. Isso é ridículo, protestou Rafael. Verificamos todas as licenças necessárias. E verificamos, confirmou a chefe do jurídico. Mas esta é uma exigência nova, implementada há menos de um mês. Aparentemente, após reclamações de moradores sobre ruídos em eventos anteriores na região. Rafael respirou fundo, tentando controlar a frustração. Temos alguma alternativa? Poderíamos limitar o número de convidados para menos de 500, o que nos enquadraria em outro tipo de licença, mais simples de obter, sugeriu a advogada. Impossível, declarou Carlos. Já confirmamos mais de 700 pessoas, incluindo imprensa, internacional, autoridades e potenciais doadores. Cancelar agora seria um desastre. Rafael concordou. Reduzir o evento não era uma opção viável neste estágio. E quanto a uma aprovação emergencial? Temos contatos na prefeitura. Já estamos trabalhando nisso, respondeu Carlos. Mas mesmo com nossos melhores contatos não é garantido. Precisamos de um plano B. Foi nesse momento que Rafael teve uma ideia. E se em vez de um único evento grande, fizéssemos uma série de eventos menores ao longo do dia? Poderíamos dividir os convidados em grupos, cada um com horário específico para visitar. A sugestão gerou um burburinho na sala. A chefe do jurídico começou a analisar a viabilidade. Tecnicamente, se cada grupo tiver menos de 500 pessoas e houver intervalo entre as sessões, poderíamos argumentar que são eventos distintos. Seria complicado logisticamente, ponderou Carlos, mas poderia funcionar. Teríamos que reorganizar toda a programação, os convites, o catering. Posso cuidar disso, garantiu Rafael. Vou falar com Luísa e minha mãe imediatamente. Elas encontrarão uma forma de transformar isso em uma vantagem. Ao retornar ao galpão e explicar a situação, Rafael esperava encontrar desespero. Em vez disso, Luísa surpreendeu-o com uma risada. Isso é perfeito, exclamou ela para espanto geral. Sempre achei que tentar mostrar tudo para todos ao mesmo tempo diluiria a experiência. Agora, podemos criar roteiros temáticos. Como assim? Perguntou Amanda, que já calculava mentalmente o trabalho adicional de reorganizar tudo. Dividimos os convidados em grupos por interesse, explicou Luísa animada. Um grupo focado em técnicas têxteis tradicionais, outro em design contemporâneo, outro em sustentabilidade. Cada grupo terá uma experiência mais aprofundada em sua área de interesse e poderemos personalizar as demonstrações para cada público. Isso é brilhante, admitiu Amanda, já visualizando a nova organização. Podemos usar cores diferentes para identificar cada grupo e criar materiais específicos para cada roteiro. E para o final do dia, completou Luísa, reunimos todos em um evento de encerramento ao ar livre no pátio central. Tecnicamente seria outro evento, em outro espaço. A ideia ganhou forma rapidamente. Os próximos 2 dias foram de trabalho frenético para reorganizar tudo, mas o resultado prometia ser ainda mais impactante que o plano original. Amanda mobilizou sua equipe de relações públicas para comunicar as mudanças aos convidados, apresentando-as como uma experiência exclusiva e personalizada, em vez de uma solução para um problema burocrático. Na véspera da inauguração, com quase tudo pronto, Rafael finalmente conseguiu um momento a sós com Luísa. Encontrou-a na sala reservada, trabalhando no misterioso projeto que mantinha em segredo. "Posso entrar?" perguntou ele, batendo levemente na porta entreaberta. Luísa rapidamente cobriu o que estava fazendo com um tecido. "Só 1 minuto." Após guardar alguns materiais, permitiu sua entrada. "Ainda não pode ver a surpresa, mas podemos conversar aqui." Rafael sentou-se em uma cadeira disponível, observando o espaço repleto de tecidos, fitas e ferramentas de costura. O cheiro de algodão novo misturava-se com fragrâncias de ervas, que Luísa usava para perfumar naturalmente suas criações. "Você está bem?" perguntou ela, notando seu cansaço. "Estes últimos dias têm sido uma loucura." "Estou ótimo", garantiu ele, sorrindo.
cansado, mas feliz. Ver tudo isso se tornando realidade é indescritível. Luísa sentou-se ao seu lado, pegando suas mãos. Você transformou um sonho impossível em realidade, Rafael. Sem você, isso seria apenas uma ideia bonita na minha cabeça. Sem você, eu ainda estaria vivendo no piloto automático, construindo prédios sem propósito e comparecendo a eventos sem alma, rebateu ele. Fomos uma combinação perfeita desde o início. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que haviam construído juntos em tão pouco tempo. Não era apenas uma escola, mas um movimento, uma declaração sobre a importância da autenticidade e das raízes culturais em um mundo cada vez mais homogeneizado. Tenho algo para você, disse Rafael finalmente, retirando uma pequena caixa do bolso. Esperar até depois da inauguração, mas acho que agora é o momento perfeito. Luísa olhou para a caixa com surpresa. Rafael a abriu, revelando um par de brincos de prata com pequenas pedras brasileiras de cores vibrantes, turmalinas, água-marinhas e quartzos. São lindos, sussurrou ela, tocando-os delicadamente. Foram feitos por uma artesã de ouro preto, usando prata e pedras brasileiras, explicou Rafael. Pedi que ela se inspirasse no seu estilo, autêntico, vibrante, único, para que você use amanhã, no grande dia. Luísa sorriu, emocionada. Combinam perfeitamente com minha surpresa, que continua sendo um mistério, pelo visto, brincou. Rafael, por mais 24 horas apenas, prometeu ela, beijando-o suavemente. E valerá a espera. Na manhã da inauguração, São Paulo acordou com um céu surpreendentemente azul, como se a cidade quisesse cooperar com o grande dia. O galpão Namuca, transformado em um vibrante centro criativo, estava irreconhecível. O antigo edifício industrial, com sua fachada de tijolos aparentes restaurada, ostentava agora uma placa elegante. Escola Raízes Brasileiras. Tradição, inovação, identidade. O interior havia sido organizado em estações temáticas, cada uma representando uma região do Brasil e suas técnicas artesanais específicas. No pátio central, uma estrutura temporária fora montada para o evento de encerramento, com um pequeno palco para apresentações e discursos. Rafael chegou cedo, verificando cada detalhe uma última vez. Vestia um terno azul marinho desenhado especialmente para a ocasião por um alfaiate que trabalhava com técnicas tradicionais, combinado com uma gravata de seda natural tingida com pigmentos vegetais da Amazônia. Os primeiros convidados começaram a chegar às 10 horas. O grupo focado em técnicas tradicionais, composto principalmente por acadêmicos, pesquisadores e representantes de instituições culturais, foram recebidos por artesãs que demonstravam técnicas ancestrais de tecelagem, bordado e renda. Às 13 horas, chegou o segundo grupo, formado por designers, estilistas e representantes da indústria da moda, interessados na aplicação contemporânea das técnicas tradicionais. Este grupo foi guiado por jovens designers que mostravam como estavam reinterpretando o artesanato brasileiro em peças modernas e inovadoras. O terceiro grupo, às 16 horas, era composto por imprensa, influenciadores e celebridades. Juliana assumiu o papel de anfitriã deste grupo, guiando-os com sua energia contagiante e garantindo que cada momento fosse devidamente registrado para as redes sociais. Rafael circulava entre os grupos, conversando com convidados, respondendo perguntas, apresentando parcerias. Notou com satisfação como sua mãe, impecavelmente vestida em um conjunto de seda natural em tons terrosos, parecia genuinamente orgulhosa ao explicar o projeto para suas amigas da alta sociedade. Carlos também. Surpreendia, engajado em conversas animadas com artesãos, demonstrando interesse sincero pelas técnicas e histórias que ouviam. Em um momento, Rafael o encontrou aprendendo a fazer um nó de macramê com uma artesã do Maranhão. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora tentando dominar a arte ancestral. Isso é mais difícil do que parece, comentou. Carlos rindo de suas próprias dificuldades. O senhor tem jeito, só precisa de prática,
encorajou a artesã pacientemente. Rafael sorriu ao observar a cena, percebendo que o projeto estava conseguindo algo ainda mais valioso que preservar técnicas artesanais. Estava criando pontes entre mundos que raramente se encontravam. Conforme o dia avançava, Rafael começou a notar a ausência de Luísa. Ela havia participado brevemente da recepção dos primeiros grupos, mas depois desaparecera, presumivelmente para preparar sua misteriosa surpresa. Às 19 horas, todos os grupos se reuniram no pátio, central para o evento de encerramento. Lanternas de papel iluminavam o espaço, criando uma atmosfera mágica. No centro, uma passarela havia sido montada, sugerindo que haveria algum tipo de desfile. Carlos subiu ao pequeno palco para dar início à cerimônia oficial. Boa noite a todos! Como presidente da Albuquerque Construções, é com imenso orgulho que oficialmente inauguramos a Escola Raízes Brasileiras. Este projeto representa não apenas um investimento em educação e cultura, mas uma declaração sobre a importância de preservarmos e celebrarmos nossa identidade brasileira. Aplausos entusiasmados receberam suas palavras. Carlos continuou. Mas esta noite não se trata de mim ou da Albuquerque Construções. Trata-se de uma visão compartilhada por duas pessoas extraordinárias que tiveram a coragem de sonhar além das convenções. Meu filho Rafael e sua parceira em todos os sentidos, Luísa Santos. Rafael subiu ao palco, emocionado com a introdução do pai. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, compartilhando este momento conosco. A Escola Raízes Brasileiras nasceu de um encontro improvável entre dois mundos aparentemente distantes, mas que descobriram ter muito mais em comum do que imaginavam inicialmente. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Este projeto não é apenas sobre moda ou artesanato. É sobre reconexão com nossas raízes, com nossa identidade cultural, com o que nos torna genuinamente brasileiros. Em um mundo cada vez mais homogeneizado, acreditamos que nossa maior força está justamente na nossa diversidade e autenticidade. Os convidados ouviam atentamente, muitos assentindo em concordância. Rafael continuou. E agora, para encerrar esta noite especial, tenho o prazer de apresentar a vocês a verdadeira visionária por trás deste projeto, a mulher que me ensinou a enxergar beleza onde outros veem apenas excentricidade, a designer e educadora Luísa Santos. Um burburinho de expectativa percorreu a plateia. As luzes diminuíram e uma música suave começou a tocar. Uma composição que misturava elementos de música clássica com ritmos tradicionais brasileiros. De uma das entradas laterais surgiu Luísa, e Rafael sentiu seu coração acelerar. Ela usava o que só poderia ser descrito como uma obra de arte vestível. Um vestido que contava a história do Brasil através de técnicas e materiais. A base era um tecido de algodão orgânico tingido naturalmente em um degradê que ia do azul profundo do oceano ao verde vibrante das florestas. Sobre esta base, camadas de história haviam sido cuidadosamente aplicadas. Rendas delicadas do Nordeste, bordados mineiros, aplicações de chita, fitas tecidas à mão, pequenas esculturas têxteis que representavam a flora e fauna brasileiras. Cada elemento havia sido criado por uma das artesãs participantes do projeto, formando um mosaico de técnicas e tradições. O vestido movia-se como uma entidade viva, enquanto Luísa caminhava pela passarela, revelando novos detalhes a cada passo. Nos pés, ela usava os mesmos sapatos que usara na noite em que se conheceram. Agora, Rafael entendia o simbolismo. Nos ouvidos, os brincos que ele lhe dera, complementando perfeitamente o conjunto. Seu cabelo estava adornado com pequenas flores naturais, arranjadas em um estilo que mesclava influências indígenas e africanas. Quando Luísa chegou ao final da passarela, parou e sorriu para a plateia silenciosa, claramente impactada pela visão. Então fez um gesto com as mãos. E das mesmas entradas laterais surgiram mais 12 mulheres, cada uma vestindo uma criação única que representava uma região específica do Brasil. Eram as artesãs que haviam trabalhado no projeto, transformadas em modelos para a noite, carregando-se com a dignidade
de quem sabe o valor de seu trabalho e de sua história. Mulheres de todas as idades, etnias e corpos, unidas pela arte que criavam com as mãos. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Jornalistas internacionais registravam freneticamente o momento, sabendo que estavam testemunhando algo verdadeiramente original. Amanda, ao lado de Carlos, tinha lágrimas nos olhos, algo que Rafael jamais vira antes. Quando os aplausos diminuíram, Luísa aproximou-se do microfone. Este vestido que uso hoje não é apenas uma peça de roupa. É um manifesto, têxtil, uma declaração de que a moda brasileira tem voz própria, história própria, identidade própria. Cada elemento foi criado por mãos que carregam gerações de conhecimento, técnicas que resistiram ao tempo e ao esquecimento. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Rafael. A escola Raízes Brasileiras nasce do encontro de mundos aparentemente distantes, mas que descobriram uma conexão profunda através do respeito mútuo e da valorização da autenticidade. Não é apenas um espaço educacional, mas um movimento de preservação cultural e inovação criativa. Luísa gesticulou para as artesãs que a acompanhavam. Estas mulheres extraordinárias são as verdadeiras guardiãs do nosso patrimônio cultural. A partir de amanhã serão também educadoras compartilhando seu conhecimento com novas gerações, porque acreditamos que o futuro da moda brasileira está em suas raízes, em sua história, em sua diversidade única. Os aplausos retornaram, ainda mais entusiasmados. Rafael observava Luísa com admiração e amor transbordantes. Ela não era apenas talentosa e visionária, era uma força da natureza, capaz de transformar vidas e perspectivas. Quando o desfile terminou, os convidados foram convidados a explorar uma exposição das peças criadas especialmente para a inauguração. Rafael finalmente conseguiu um momento a sós com Luísa. "Você me deixou sem palavras", confessou ele, segurando suas mãos. "Esse vestido é transcendental." Luísa sorriu, seus olhos brilhando de emoção e realização. "É o resultado de muitas mãos e muitas histórias, assim como nossa escola." "Assim como nossa história", completou Rafael, puxando-a para um abraço. Naquele momento, cercados pelo burburinho animado de convidados maravilhados com o que haviam testemunhado, ambos sabiam que haviam criado algo muito maior que um projeto educacional ou uma coleção de moda. Haviam criado um movimento de reconexão com as raízes brasileiras, um espaço onde tradição e inovação podiam coexistir e se fortalecer mutuamente. E, mais importante, haviam construído pontes entre a elite econômica e comunidades tradicionais, entre o passado e o futuro, entre mundos que raramente se encontravam, mas que, quando unidos, criavam algo verdadeiramente extraordinário. "Este é apenas o começo, não é?", perguntou Rafael, olhando ao redor para o espaço vibrante de energia e possibilidades. "Apenas o primeiro capítulo", confirmou Luísa, seus olhos fixos nos dele. "Temos muitas histórias ainda para contar, muitas pontes para construir." E naquela noite de celebração, enquanto São Paulo testemunhava o nascimento de uma nova era para a moda brasileira, Rafael soube com certeza absoluta